Ok, gente. Pronto, consegui botar para gravar aqui. O computadorzinho tá lento. Ok, vamos lá então. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera de novo aqui. Vai dar problema. Tá. Certo, irmãos, então a gente vai caminhando aqui para a nossa última aula dessa primeira parte aí das nossas aulas, e a gente vai para uma parte na próxima semana tratar de alguns assuntos mais cotidianos, assim, vamos assim dizer, com essas implicações do evangelho que a gente tem visto até agora. Claro que tudo isso que a gente estudou, a gente tem que olhar de maneira correta e entender que são implicações para a vida do cristão, né? Então, por exemplo, hoje nós vamos falar um pouco sobre glorificação. Na verdade, nós vamos entrar na doutrina pesada sobre glorificação, mas nós vamos falar sobre isso, uma implicação do evangelho. Isso é uma realidade para nós, né? E a gente precisa olhar isso como uma realidade, como algo prático, sim, da nossa vida hoje, da nossa experiência humana, né, como pessoas. Nós que temos a Cristo temos essa realidade. Então, os demais assuntos que a gente vai tratar depois, eles têm a ver com o cotidiano de todos nós, inclusive de pessoas não crentes. A gente vai ver a forma bíblica, a forma do Evangelho de lidar, né, a partir dessas implicações, aplicar o Evangelho a essas situações, aos casos concretos. Mas o que nós vamos ver hoje tem tudo a ver com a nossa vida, porque somos cristãos, porque estamos em Jesus, temos um relacionamento com Deus, e então nós também temos isso como uma realidade na nossa vida, tá certo? Então a aula de hoje, né, a nossa reflexão de hoje é sobre seremos como Ele. Seremos como Ele quem? Como Jesus, tá? Primeiro, começar perguntando qual é o propósito último de Deus para nós. Qual é a razão de Deus ter nos criado, ter nos feito, e o que Deus quer fazer por último em nós, né? Qual é o propósito de Deus? É exatamente o que nós vamos ver e vamos falar um pouco sobre esse propósito na aula de hoje. A gente tem bem claro, né, até nas perguntas de todos os catecismos, batistas, presbiterianos, assim por diante, dos puritanos, por exemplo, diz lá que o fim do homem, né, é viver, se alegrar em Deus e viver para sua glória, né? Então essa é a finalidade da nossa vida, mas a gente vai ver como que isso acontece na nossa vida a partir do Evangelho. O que significa ser como Ele? O que significa ser como Jesus? Em que aspecto nós seremos como Deus? Em que aspecto nós seremos como Ele? Tá certo? Vamos ver algumas coisas aqui na nossa reflexão de hoje a partir de alguns textos bíblicos, tá? Já fica aí com sua Bíblia preparada para a gente poder caminhar. E em 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então João traz duas coisas aqui. Primeiro ele começa com amados, agora somos filhos de Deus. Ele fala do nosso agora, tá? Essa primeira partezinha aqui que a gente está vendo aqui no texto. Nós agora, nesse momento, somos semelhantes a Ele, né? Somos semelhantes a Ele. Nesse momento, agora, no instante que nós vivemos. Quer dizer, já somos filhos de Deus, tá?
Mas quando, né, quando acontecer algo, quando algo acontecer, quando que ele se manifestar nesse tempo, nesse momento, isso é o que marca o tempo, a manifestação do Filho de Deus, tá? Quando ele se manifestar, nós então, que somos no presente, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Interessante, né? Então nós seremos semelhantes, teremos uma semelhança a ele, porque veremos como ele é. Já somos, mas ainda não somos semelhantes como seremos. Já somos filhos, mas há uma relação de presente e de futuro aqui. Há um estado atual de filhos, mas que será no futuro de maneira diferente do que é hoje. Ok? Então é isso que nós vamos ver. De que semelhança é essa, tá? Vamos abrir também Romanos 8, 29. Vou pedir para um dos irmãos, o David. David está com a sua Bíblia aí, David? Lê Romanos 8, 29 para a gente aí, jovem. Tô não, pastor. Tô sem a Bíblia aqui, ó. Que isso, irmão? Tá na IBD sem a Bíblia? Disciplina, Não, hein? é porque... Não tô em Tá. casa, não. Tá certo. Ok. Vamos lá, então. Quem tá com a Bíblia aí? Pode abrir pra gente. Algum outro voluntário? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Certo. Olha aí. O que Paulo fala? Texto muito conhecido, né? Que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Está de acordo com o que nós lemos em 1 João 3,2? Seremos semelhantes a ele. Paulo fala sobre sermos conforme a imagem de Jesus, ele sendo o primeiro, né, dentre os irmãos, aquele modelo primário, aquele modelo máximo, né, de imagem, de forma. Ok. Gente, deixa eu só apagar isso aqui, porque isso aqui está errado. Esse texto aqui. Tá. Acho que alguém entrou na sala aí, peraí. Malmério. Bom dia, irmão Mério, irmã Francisco, sejam bem-vindos. Bom ter vocês aqui, meu irmão. Tá, vamos voltar para cá então. Então, teremos como seremos semelhantes a ele, tá? Teremos uma semelhança em espírito. Como será a presença do Senhor? Veremos um pouquinho sobre isso. Semelhança no corpo e como será, tá certo? Primeiro ponto é que nós veremos a semelhança espiritual, tá? O que nós teremos de semelhança, nós podemos olhar e ver isso na Escritura, é uma semelhança espiritual, é uma semelhança em espírito. Seremos semelhantes a Jesus, a Deus, em espírito, em toda a sua plenitude, tá certo? Isso é bem importante a gente entender. E esse processo se inicia na nossa conversão. Então, quando nós confessamos a Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo, a partir de então, há um processo de nos tornar semelhantes a Jesus, né? Nós falamos na aula anterior sobre a santificação, né? Que ela acontece num tempo, num momento definitiva, mas ela também é progressiva. Então é uma santificação definitiva, fomos santificados, separados por Ele, mas também é uma santificação que é o desenvolvimento, um progresso espiritual. Tem a ver com essa semelhança. Durante a nossa vida cristã,
a nossa caminhada, Deus vai agindo em nós por meio do seu Espírito, nos tornando mais semelhantes a Jesus no aspecto espiritual, tá? Então isso se inicia, né? E é uma transformação do nosso interior, do nosso ser interior, tá? É um processo que começa lá e que atingirá o seu cumprimento quando entrarmos na presença do Senhor. Quando chegarmos diante do Senhor, esse processo, né, de transformação interior, de semelhança a Jesus, se confirmará, tá? E Paulo usa um termo bem interessante, eu gostaria que um dos irmãos já abrisse aí em 2 Coríntios 3,18, para descrever esse processo, né, de semelhança espiritual com Jesus, de crescimento, de desenvolvimento a essa semelhança, a essa igualdade a Cristo na Escritura, falando aos Coríntios em 2 Coríntios 3,18. Então, por favor, um dos irmãos, abra aí em 2 Coríntios 3,18. Por favor. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ok. Alguém tem uma outra versão? Poderia ler pra gente? Uma outra versão diferente dessa do Reinaldo? Eu tenho aqui. Olha a minha. Oi, tá ouvindo? Pode falar, irmã. Tá. 2 Coríntios 3,18, né? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ok. Então percebe a palavra transformação, né? Transformados. Nós somos transformados de glória em glória, conforme essa imagem do Senhor. Vocês lembram que Paulo está fazendo uma alusão lá ao texto do Antigo Testamento, do texto de Êxodo, né? Ainda, se eu não estiver enganado, ali dentro do Pentateuco, na narrativa onde Moisés entrava na tenda, né, para falar com o Senhor, e quando ele saía, ele cobriu o rosto, né, porque o seu rosto ele brilhava, era um brilho, era uma resplandecência, e aí Paulo cobriu o seu rosto, né, ao sair ali da presença do Senhor. E aqui Paulo não, gente, desculpa, Moisés, tá? Aqui Paulo está dizendo para a gente que esse mesmo processo acontece com a gente, mas aqui nós temos que ficar com a face descoberta. E com a face descoberta somos transformados de glória em glória. Vamos nos transformando à semelhança de Jesus, tá? Então a palavra transformação é esse processo até a conclusão final no encontro com o Senhor, ok? E a outra realidade nós vimos já lá em Romanos 8:29, né? 8:29 é isso? 8:29, isso aí. Romanos 8:29, que nós fomos predestinados a isso. Aquele Deus é o que nós estamos vendo em Filipenses também, isso está em completamente acordo com esse propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Deus nos destinou, né? Ele nos preparou, Ele nos fez para isso, para nos transformar conforme a imagem de Jesus durante a nossa caminhada, para nos transformar nessa semelhança em espírito a dele. Mas também essa semelhança espiritual não é algo completo, certo? Isso significa que Deus fez a obra completa? Não. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vimos na aula anterior sobre isso, nós lutamos contra a carne, né? Temos aí dois textos bem conhecidos que nós vimos na última aula, né? O texto de Gálatas 5:17, também Romanos 7:21, né? São textos que tratam dessa batalha interior, dessa luta, onde nós lidamos com o nosso pecado, lidamos com essa natureza pecaminosa, certo? E tem um propósito, né? Tem um propósito bem interessante de lutarmos constantemente contra a natureza, né? A gente sempre está lutando, e às vezes a gente cansa, né? Paulo fala em Romanos 7:21, e aqui eu não vou entrar no mérito se ele fala disso no passado ou no presente, tá?
Eu creio que o texto fala do passado e fala do presente, que diz assim: assim encontro esta lei, verso 21 do capítulo 7 de Romanos. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então ele está falando aqui, né, um pouquinho antes, no verso 19, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. No íntimo do meu ser, verso 22, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro à lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte. Então, é bem interessante, né? Essa batalha aí, essa luta que nós temos, nos reflete de que essa semelhança espiritual ela não é completa ainda. Deus inicia um processo de nos tornar semelhantes a Ele, somos aperfeiçoados, somos transformados de glória em glória. E aqui eu queria dizer que você precisa ter isso em mente no seu coração. Tá? A verdade da Escritura deve prevalecer sobre as nossas verdades, sobre inclusive a nossa experiência. Ah, pastor, mas a minha experiência não é assim, eu tenho tanta derrota, eu caio demais, eu falho tanto. Meu irmão, essa é a nossa experiência. Tá? Mesmo assim, nós temos que confiar no que a palavra diz. Com certeza na sua vida, se você está em Cristo, você tem sim progressos, você tem visto sim avanços, né, de transformação de mente, de coração, de inclinações, de vontades novas. Então, isso você precisa observar na sua vida também. Nós falamos lá quando pregamos na série em Gálatas, né, que o fruto do Espírito às vezes ele é como uma batata, né? A batata ela cresce, mas às vezes ninguém está vendo a batata, a mandioca, né? Batata doce, né? Quem é da roça aí sabe muito bem. Então ela está crescendo lá, o fruto está crescendo, a gente não está vendo, mas ele está crescendo lá, ele está tendo todo o seu desenvolvimento, uma hora ele vai aparecer. E é isso que você tem que ter em mente, às vezes não aparece tudo, tá? Todas as partes, né? Mas o fruto está se desenvolvendo, ok? Claro que isso aqui, às vezes, tem pessoas que não têm mesmo uma vida nova, tem pessoas que não foram transformadas, que não creram no Evangelho, que não confiaram na graça de Jesus, que não tem um relacionamento com Ele, e o seu pecado é sim resultado da sua vida sem Cristo, né? Mas se nós estamos em Cristo, nós somos salvos pela sua graça, pelos méritos de Cristo na cruz, fomos justificados, fomos santificados, estamos nos tornando semelhantes a Ele constantemente. Essa é a realidade do cristão, tá bom? Então tenha isso no seu coração, tenha isso em mente como uma regra, como uma verdade sobre a sua vida, tá? A gente sempre tem tocado nesse ponto. Então esse é um processo contínuo na nossa vida e não é completo ainda, mas será completo, nós vamos falar sobre isso aqui. E o porquê, né, que eu falei, uma das razões pela qual a gente ainda não é completa essa semelhança, é exatamente essa daí. O nosso anseio é ser liberto dessa guerra, sendo aperfeiçoado. Então vamos ler lá em Hebreus 12, 22 a 24. Por favor, um dos irmãos aí abra sua Bíblia, leia lá em Romanos 12, 22 a 24, para a gente poder pensar sobre isso. Romanos 12, 22 a 24. Romanos não, diz. Gente, desculpa, eu tô meio sequelado aqui. Hebreus 12. Hebreus 12, 22 a 24. Vocês estão aí, gente? Vê se caiu aqui. Tá certo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel.
Legal. Então, olha a expressão que Paulo fala sobre os crentes, né? Aqui no verso 23, no finalzinho, ele diz que chegamos, né, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, esse aperfeiçoado é o processo final da nossa caminhada. Então, lá, quando estivermos em Cristo, né, encontrarmos com Jesus, estaremos aperfeiçoados. É um aperfeiçoamento. Essa é a realidade daquele que já se encontrou com o Senhor, daquele que já está no Senhor, conforme Hebreus 12, verso 23. Tá? E o fato da gente lutar a nossa vida toda, irmãos, aqui em termos práticos, por isso que eu falo que todas essas implicações elas são muito práticas na vida cristã, elas nos fazem olhar para frente. Poxa, a nossa vida ela é uma bênção. A vida é um presente de Deus. Ok, é uma bênção, é um presente de Deus. Mas por causa do pecado, a vida muitas vezes se torna pesada, cansativa, triste, não é verdade? Sofremos, né, com limitações, sofremos com pecados, sofremos com perdas, com derrotas, com enfermidades. Então o tempo todo a gente está aqui, ó, né, sofrendo o peso da queda, né, lidando o tempo todo com a maldição sobre a terra, né, a maldição da queda sobre a terra. E aí isso nos faz olhar para frente, isso nos faz ansiar por uma libertação, por uma redenção que Paulo vai dizer aqui em Romanos 7 ainda, final. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui. Exatamente, entendeu? Então, isso nos leva a olhar, a ansiar uma libertação final. A ter uma semelhança completa com Deus, né? A olhar para frente e esperar isso. Tá certo? Tá. Gente, então ainda aqui uma coisa que é interessante é que essa questão da nossa vida, da nossa semelhança desse processo e essa nossa expectativa, a questão da nossa natureza pecaminosa, ela se equipara, né, a uma roupa molhada e suja. A gente tá com essa roupa, tá usando uma roupa molhada e suja. Imagina quando a gente faz aquelas trilhas, né, em retiro, você fica todo lameado, todo sujo, né? E aquela roupa fica em você, gruda em você, né? E quando você tira aquela roupa, ela parece que sai grudando assim. Essa é a ideia, né? A nossa natureza ela é como uma roupa molhada e suja que está presa a nós, mas que será completamente desfeita, completamente tirada de nós, quando nós estivermos completamente, totalmente conformados à imagem de Jesus Cristo. Tá? Isso acontece imediatamente após a nossa morte ou após o encontro com o Senhor pela volta dele. Então, quando nós morremos, nós nos encontramos, nós vamos diretamente à presença do Senhor e essa roupa suja, né, e esse peso ele é tirado de nós imediatamente. Tá? E o que acontece então entre a nossa morte e o processo final que a Bíblia trata de ressurreição? Tá? Nós já somos então semelhantes a Jesus. Esse processo ele continua durante a nossa vida e quando nós morremos, nós encontramos diretamente com o Senhor. É isso que a Bíblia descreve no Novo Testamento. Há um encontro imediato com Cristo. É um encontro ali na hora. Tá certo? É como se fosse uma outra dimensão, né? E a gente tava lendo Nárnia aqui com as crianças, a Linnea leu para as crianças, e a gente estava assistindo os filmes e tudo. E é interessante porque o tempo em Nárnia rola muito tempo, enquanto que na Terra rola minutos, horas. Então enquanto eles estão lá em Nárnia guerreando, fazendo um monte de coisa, na Terra está rolando ali minutos. E é interessante que eu parei para pensar, eu não sei se essa foi a ideia de C.S. Lewis, mas a ideia de que quando a gente entra na eternidade, a gente está experimentando de muita coisa. Enquanto as pessoas estão aqui no peso do tempo, o tempo é pesado, o tempo demora sim, né? Que às vezes a gente passa a vida toda e a gente pensa, poxa, faz tempo que
fulano morreu, foi para a eternidade, mas fulano está lá, ele não está mais sobre o peso do tempo, ele está na eternidade, na presença de Deus, está experimentando a presença de Deus, enquanto nós estamos aqui ainda diante de um breve tempo, né? Ou seja, a ideia de que o tempo que estamos aqui não se compara à eternidade, né? O tempo da eternidade é diferente do tempo daqui. Então nós nos encontramos imediatamente com o Senhor. E aí é o que nós podemos dizer de um estado intermediário, tá? E aqui, meus irmãos, as teologias, né, e as ideias e até as denominações vão vaguear muito, né, desde os adventistas falarem sobre o sono, né, que, ao meu ver, não consegue força no Novo Testamento, essa ideia de sono, né, porque Paulo usou a expressão dormir. Mas eu penso que o que nos aponta para o Novo Testamento é exatamente o que nós vamos tratar aqui de maneira bem objetiva. Não estou entrando em termos teológicos, não estou querendo usar linguagem difícil, é algo muito simples, com uma implicação prática, olhar para a Escritura, olhar para os textos, o que a gente infere, o que a gente entende desses textos de maneira rápida, é exatamente isso aqui. Vamos ler então 2 textos aí e vamos refletir sobre isso. Primeiro é 2 Coríntios 5:8, depois Filipenses 1:28. Então, por favor, um dos irmãos abre em 2 Coríntios 5:8 e o outro em Filipenses 1:28. 2 Coríntios 5:8, depois Filipenses 1:28. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ok, quem falou aí? Mamara. Ah, tá. Estava tentando reconhecer a voz. Ok. Tá. Qual é o outro aí? Por favor, Filipenses 1:28. E em nada estás intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Pois é, eu acho que eu coloquei a referência errada, deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, é Filipenses 1:23, tá? Desculpa, Axel, lê um pouquinho antes, é 1:23. A partir do 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Legal. Então percebe que o texto trata exatamente de um encontro imediato com o Senhor. Então, basicamente, podemos pensar que estaremos com Cristo nesse estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Isso aqui, vamos partir do ponto de vista que Jesus não voltou, né, não encontramos com o Senhor na sua volta. A nossa morte, ela nos coloca em um estado intermediário. E esse estado intermediário é o encontro imediato com Cristo. Né? E, então, basicamente, estaremos com Cristo, estaremos na presença dos anjos. Nós lemos aqui Hebreus também, fala sobre isso. Estaremos na presença de outros crentes, né, de santos de todas as eras, passado, presente e futuro. Então, imagina só, né, isso é o nosso ponto de vista. Né? Cremos, né, que essas pessoas estarão lá. Mas imagina só, você está lá com Lutero, George Whitefield, John Bunyan, né? Vamos lá, crentes lá do passado, né? Irmãos lá da história da igreja, o próprio apóstolo Paulo. Você estará imediatamente, nós estaremos imediatamente com esses irmãos, né, na eternidade, gozando ali da presença desses irmãos, né, da presença valiosa de outros crentes redimidos, salvos, santificados, justificados por Cristo. E estaremos com nossos espíritos conformados a Cristo. Estaremos em semelhança a Jesus do ponto de vista espiritual, com essa obra completa em nós, com esse ser interior já transformado, amoldados à vida de Jesus, à esperança, à imagem de Jesus. E estaremos em um estado incomparavelmente melhor. Né? Não dá para comparar
a vida nesse estado intermediário com o Senhor em relação à vida agora. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Essa esperança que o Evangelho traz para nós é algo que nós devemos alimentar no nosso coração diariamente, constantemente, né? A vida de hoje não se compara com a vida de amanhã. Eu gosto muito da ideia do C.S. Lewis, onde ele usa imagens atuais para apresentar imagens posteriores, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso. Imagina só a alegria que você tem de passar um final de semana em família, em um lugar belo, em um lugar bonito. Aquele prazer de ver a beleza, aquele prazer de ver a criação, de contemplar a natureza, de estar na presença de boas pessoas. É um prazer maravilhoso, né? Eu gosto sempre de pensar nesses prazeres mais puros e nobres que nós temos na vida humana como reflexos, como tipos, como imagens do prazer eterno que teremos na presença de Deus, dos anjos, dos crentes, né, no estado com Cristo, né, no estar com Cristo, nessa realidade nova. Esses prazeres são um pouco, né, daquilo que nós experimentaremos lá. Então, a beleza que nós vemos aqui é um pouco da beleza que teremos lá, o prazer da presença de pessoas que acabam muitas vezes, né? A gente está ali, às vezes a gente tem que ir embora, acaba, é um final de semana, lá não vai acabar. Então é tudo incomparavelmente melhor, né? E eu penso aqui que nós devemos sim pregar o Evangelho, querer que mais pessoas estejam lá, que mais pessoas pensem sobre isso, querer que os nossos filhos, a nossa família esteja lá como irmãos, né? Para que nós tenhamos assim um tempo incomparavelmente melhor, eterno na presença de Deus, que não se compara com nada que nós vivemos nessa vida. Na verdade, uma comparação existe, mas uma comparação até desproporcional em relação à eternidade, né? E essa ideia que o Evangelho e que a Palavra de Deus quer nos apresentar. Seremos semelhantes a Ele nesse estado intermediário, teremos a sua presença dos anjos, a dos crentes, a conformidade já a Cristo interna, né, do homem interior, numa situação incomparavelmente melhor, tá? Nesse processo então de ser semelhante a Jesus, estamos em caminhada, né, para o nosso lar. Estamos em uma caminhada para o nosso lar e o que a gente pode pensar? Abra aí sua Bíblia em 2 Pedro 1, 10 a 11. Por favor, alguém puder abrir aí. 2 Pedro 1, 10 a 11. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então esse ricamente provido, né, que está aqui, fala, né, sobre procurar com diligência cada vez maior conformar a nossa vida à nossa eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçais, tendo a maneira que vos será amplamente suprida a entrada. Então a ideia de que quando nós entramos no reino, entramos pela porta da frente. Entramos com uma entrada amplamente suprida. Essa ideia de amplamente suprida é uma entrada gloriosa, uma entrada maravilhosa, uma entrada incrível. O exemplo que a gente tem é o exemplo de combatentes de guerra voltando para casa, né? Quando eles voltam para casa, eles voltam com festa, eles voltam com boa recepção, com música, com abraços, com beijos, né? Essa é a ideia que nós temos que ter em mente aqui, de uma entrada amplamente suprida, tá? E aí ele fala também sobre o desempenho aqui, mas não como uma base da nossa salvação. Ele diz, olha, trabalhem, né, com diligência para confirmar a vossa eleição, procedendo assim não tropeçais em tempo algum. Então, o nosso desempenho aqui não é uma base, ele não é uma base de salvação, mas ele é uma
um meio de confirmar, meio de confirmação da nossa eleição, né? Um meio como a gente confirma a eleição. Então há sim nessa caminhada uma ênfase aqui só específica que o texto dá, até chegarmos lá, no nosso lar, nesse processo de parecer com Jesus, há uma responsabilidade nossa também, de algo que Deus iniciou em nós, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, e Ele nos capacita a trabalhar também, a ter diligência em procurar cada vez mais confirmar essa eleição. Então é mais ou menos assim, opa, o Senhor me salvou, eu preciso agir diferente nisso, eu preciso tomar uma atitude diferente nisso, eu preciso me comprometer mais com a obra de Deus, eu preciso me comprometer mais com a obra missionária, eu preciso orar mais, eu preciso... Mas não é um preciso de necessidade, de peso, mas de necessidade. Eu preciso porque eu preciso mesmo, eu quero mais. E tudo que nós fazemos é uma confirmação dessa eleição. Ok? E é importante a gente ver então esse encontro com o Senhor, uma volta para o lar, como algo precioso. O Salmo 116, verso 15. Peraí. Salmo 116, verso 15 diz: Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, né? Como Deus vê essa nossa volta, tá, ao nosso lar, certo? Como Deus vê? Deus vê como algo precioso, né? Esse encontro do Senhor, ele é visto de forma preciosa. Preciosa é a morte do Senhor aos seus, tá? Então é um encontro imediato. E é interessante porque nós temos que constantemente ensinar e falar sobre isso na nossa vida cristã, desde os jovens até os velhos, né? Do ponto de vista bíblico, todos nós estamos na mesma expectativa, não é verdade? Mais anos ou menos anos, se Cristo não voltar antecipadamente, nós passaremos dessa vida para outra, né? Passaremos dessa vida para outra vida com o Senhor. Então, essa é a nossa expectativa e nós temos que olhar como Deus olha. É uma entrada amplamente suprida no seu reino, preciosa, que Deus tem para nós, uma volta ao nosso lar. E é assim que nós devemos, é isso que nós devemos colocar no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, no coração dos nossos filhos, no coração dos nossos jovens, das nossas crianças. Lembrar para eles que nós temos um caminho, né? A obra aí de John Bunyan nos mostra bem isso, né? Nós somos peregrinos rumo à nossa pátria celestial. Essa é a nossa caminhada, ou pela volta com o Senhor, ou pela morte, que é o nosso encontro imediato com Cristo. É um portal, né? É a partir disso. Nós temos que falar, nós temos que pensar, nós temos que refletir sobre essa realidade, sobre essa implicação do Evangelho, que seremos como o Senhor. E para sermos como o Senhor, nos encontraremos com Ele nos ares ou nos encontraremos com Ele na morte, né? Isso é uma realidade, isso nós precisamos lembrar e alimentar o nosso coração e ver com esses olhos que a Escritura vê. Ver de maneira positiva, ver de maneira bíblica, ver de maneira alegre. É assim que nós temos que ter. Tá? Falamos até na última mensagem sobre isso, né? Coincidentemente, a aula de hoje ela tem uma relação com a última reflexão de Filipenses, porque Paulo fala que o que prende ele na terra é viver para a glória de Deus. Então, Senhor, se é para viver para a tua glória aqui, amém. Se for para morrer, morro para a tua glória. Então, essa é a realidade de todos nós. O tempo todo nós estamos lidando com isso. E nós, que vivemos em uma era de pós-modernidade, estamos cada vez menos habituados com isso. Não é verdade? Tem um texto aqui do Lewis também, que um colega compartilhou, fala sobre isso, né? Nós, lá na Idade Média, eram diversos perigos, né? Eram pestes, eram guerras, eram os bárbaros. O tempo todo a gente estava lidando com perigos como esse. Então essa realidade, essa expectativa do fim, né?
era algo muito constante na vida das pessoas. Então as pessoas elas tomavam decisões espirituais logo. Elas resolviam suas questões espirituais logo. Hoje é diferente. Hoje as pessoas, eu vejo que quando a gente fala de questões espirituais, as pessoas elas querem jogar para longe. Elas pensam, não quero filosofar muito com isso. As pessoas hoje são muito pragmáticas, práticas e pragmáticas. Elas só olham o resultado, o que querem agora, são materialistas. Elas não querem refletir sobre questões espirituais porque é muita reflexão. E reflexão leva a pensar sobre a sua miséria, a refletir a quem nós somos, né? E naturalmente vai nos levar a tomar decisões espirituais. Então nós que estamos em Cristo tomamos essas decisões, temos que refletir e interiorizá-las no nosso coração. E por último não, né? Vamos caminhando aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente está, 40 minutos. A ressurreição, a semelhança no corpo. Então, após o estado intermediário de semelhança, temos encontro com Jesus, uma semelhança interna, interior, espiritual finalizada. Ficamos à espera de uma semelhança corpórea, né? Física, uma semelhança física, uma semelhança em corpo com Jesus. E essa semelhança é a semelhança mais gloriosa que teremos, tá? É a última esperança nossa. Nós ansiamos também pela ressurreição, pela restauração do mundo físico, tá? E a Bíblia coloca não só a ressurreição, como a restauração do mundo físico. Então olhe para o mundo físico que você vê hoje e perceba que ele é um tipo do mundo físico que virá. Então Deus não vai acabar com o mundo físico simplesmente, vai existir só céu e as almas voando no céu. Não, nós viveremos em uma terra. Nós habitaremos em um mundo físico, tá? E ora, se pensarmos no reino milenar, a partir da perspectiva pré-milenista, de que Deus cumprirá suas promessas ao povo de Israel e os gentios gozarão, os gentios crentes gozarão do reinado de Cristo na terra durante 1000 anos, ora, pensamos também em um reinado milenar, né? Literal. Ora, pensamos em um reinado eterno de Cristo. Dos dois pontos de vista, vemos que depois que Cristo, na verdade, entrega o reino a Deus, e Deus reina sobre nós, seremos o seu povo, ele será o nosso Deus, como temos a descrição de Apocalipse, vinda do céu, essa nova Jerusalém, cobrindo, olhando aquilo de maneira eterna, podemos perceber, sim, que há uma transformação do mundo físico, né, coberto, restaurado por um mundo espiritual, por um mundo novo que Deus traz sobre esse mundo, tá? Então é como se fosse a recuperação do plano original de Deus, de uma terra física mais perfeita, com implicações espirituais. Uma terra física com nuances espirituais. Uma terra eterna, segura, perfeita. Certo? Um espaço físico eterno, vamos assim dizer, que nós habitaremos com ele. Então vamos abrir 1 João 3,2, por favor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Certo. Então Jesus vai se manifestar, então nós seremos semelhantes a ele. E essa manifestação, ela está de acordo com os demais textos bíblicos que falam da sua volta, da ressurreição, que nós vamos ainda ver um pouco hoje. Temos a questão da nossa humilhação versus a sua glória. Eu vou passar aqui de maneira mais rápida, mas há um contraste entre a humilhação que vivemos hoje. A vida que nós temos é uma vida, sim, de humilhação, porque lidamos com a nossa realidade pecaminosa, humana o tempo todo, mas temos um vislumbre, né? Uma visualização dessa glória, e nós gememos para ansiarmos a redenção. Essa humilhação nos faz gemer, eu já falei lá atrás, e nos faz ansiar essa redenção final, tá certo? E por último aqui, vamos pensar em alguns textos, e eu gostaria que vocês abrissem aí. Alguns irmãos
cada irmão abre um texto e a gente vai ler então um pouco sobre como será isso e vamos pensar numa conclusão final aqui, uma síntese final a partir desses textos. Enquanto vocês abrem, é importante dizer assim, que é realmente para nós difícil, né, entender em toda a sua plenitude que Paulo, que João queriam dizer sobre esse estado intermediário ou sobre esse encontro com Cristo, tá? Mas olhamos para a Escritura, né, entendemos aí, a partir da Escritura, esses textos aí vão nos apontar para essa realidade, né? Eu já vi outros teólogos mais experientes, teólogos mesmo, gente que vive de teologia, falar sobre o quão complicado é isso do ponto de vista hermenêutico, né, também, compreender o fim, né, o fim de todas as coisas, a escatologia. Mas nós temos muitas pistas na Escritura que nos apontam para, de maneira geral, uma concordância entre todas as visões de como que isso será, tá? E é isso que eu queria me prender com vocês agora. Então, primeiro irmão, por favor, leia aí para a gente 1 Coríntios 15, 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Legal. Olha o que Paulo fala, né? Paulo fala da existência, então, de corpos, né? Um corpo natural e um corpo espiritual, né? Isso está de acordo com o que a Bíblia nos aponta? Quando a gente vê Jesus após a ressurreição, o que Jesus tinha? Ele era um fantasma? Não, né? Jesus tinha um corpo. E era um corpo diferente, era um corpo com propriedades diferentes. Via que Jesus ele saiu lá do sul, né, de Israel e foi bater lá na Galileia, lá no norte, restaurar Pedro e tal, né, João 21, se eu não estiver enganado. Então, Jesus ele tinha um corpo diferente, né? Ele conseguia estar em lugares, ele conseguia se mover de lugares de uma maneira assim rápida, aparecer, desaparecer, um corpo glorificado, mas ele tinha um corpo, né? Tomé tocou em um corpo, ele tinha um corpo físico. E Paulo está falando dessa mesma existência. O nosso corpo hoje é um tipo de um corpo que virá depois. É um corpo que semeia um novo corpo. Um corpo que nós podemos chamar de glorificado. Então, essa é a primeira realidade que nós podemos ver aqui, tá? A segunda, por favor, o segundo irmão, lê pra gente aqui esse segundo texto aí, do 51 ao 54. Primeira Coríntios 15, 51 e 54. Por favor, irmãos. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a palavra aí que a gente pode falar é um revestimento, né? Uma mudança de corpos, um corpo que será revestido de um corpo glorioso,
de um corpo incorruptível. Interessante isso, né? Então temos duas pistas aí bem claras em 1 Coríntios 15 de como será o nosso corpo, de como nós seremos, como é que será a nossa semelhança. A semelhança de Jesus, teremos um corpo como o de Jesus. Teremos um corpo como é o de Cristo. Quando Cristo ascende, né, a sua ascensão, ele é um Cristo que sobe com um corpo, né? Um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, certo? Então é um revestimento. Lê de novo o primeiro versículo 51, Anderson, por favor. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Exatamente. Então, ó, ele está falando aí da questão da morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou você, ou será pelo encontro imediato com o Senhor, né? O encontro com o Senhor, do ponto de vista da sua volta, então seremos revestidos, né, a partir desse encontro com o Senhor, não experimentaremos do sono aí, que aí o caso ele chama de dormir. Claro que Paulo está fazendo uma imagem, ele não está dizendo que é um sono, tá? Ou por meio da que nós chamamos aí, que Paulo chama no texto de cima, ele chama de semear, entendeu? Ou encontro ou semeando, né? Que é exatamente a ideia. Tá vendo que Paulo está usando imagens? Semear. É assim, né, irmãos? Ajuda no português aí, não tem I não, né? Semear. É isso? Acertei o português. Pastor, tá tão baixo, olha, não tô nem ouvindo. Tá, tenta aumentar um pouquinho. Tá baixo para os demais aí? Ou não? Não, que tá bom. Tá. Então tá bom aí, gente? Colocar um fone, irmã Portela. Vê se consegue botar um fone se não tiver, por acaso. Aqui tá bom também. Ok. Melhorou aqui. Vai ser meu celular. Estava muito baixo. Tá bom. Então temos um encontro, né? Mas de maneira geral, todos seremos o quê? Transformados. É o que ele fala aí. Todos seremos transformados. Então haverá uma transformação que é geral para todos nós. Quer pelo semear do corpo, quer pelo encontro com Cristo, haverá uma transformação completa. Apocalipse agora 21, 3, 4. João falando em Apocalipse 21, 3 a 4. Por favor, quem pode ler? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ok. O que a gente tem aqui então de interessante, tá? Temos aqui uma nova ordem, né? E temos a presença, né? A presença de Deus nessa nova ordem. Então a presença de Deus é que caracteriza. Aqui já João já está falando sobre, não sobre o corpo, mas sobre a gente pode falar aqui sobre o ambiente, tá? É um ambiente novo que terá a presença de Deus. O tabernáculo, né? Deus ele tabernacular. A imagem é a imagem do tabernáculo. Lembra que o tabernáculo era a ideia de que Deus estava no meio do seu povo. Deus estava presente no tabernáculo. Deus tabernaculava, Deus estava, né, com o seu povo representado, né, ali presencialmente pela presença do tabernáculo. E Deus estava ali mesmo, né, ele se fazia presente ali na tenda.
Então, na tenda do encontro, né? No lugar santíssimo. E essa é a mesma ideia, só que agora é com o seu povo. Não é só com o sacerdote, é com todo o seu povo. E Apocalipse 22, 3 a 5. Por favor. Apocalipse 22, 3 a 5. Vou ler então aqui. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Legal. Então, temos aqui a não ter mais maldição, presença de Deus na cidade, ver a face de Deus e ter o seu nome escrito, não haver mais a noite, os perigos da noite e a luz, né, como uma manifestação da presença de Deus por toda a terra, por todos os cantos, onde tiver a sua luz, né, e o fato de reinarmos com Ele. Tá? Então temos aqui uma terra nova, né, uma terra sem maldição, uma terra onde nós reinaremos com Deus, tá? Ok? Então temos alguns sinais aqui, irmãos, algumas direções daquilo que pensamos sobre como será. Umas considerações finais, então, para a gente pensar aqui. Deus iniciou em nós uma obra de nos tornar semelhantes a Ele. Né? Aquilo que Filipenses fala, Paulo fala aos Filipenses, é uma obra que se inicia na nossa vida, uma transformação num ser interior, que se completa interiormente quando nós nos encontramos com o Senhor e que se completa perfeitamente em todos os aspectos, até de maneira física, na sua ressurreição. Uma transformação gloriosa, um corpo novo, uma transformação completa à semelhança de Jesus. Seremos semelhantes a Ele de maneira completa. Isso começou agora, isso vai continuar até o fim. Devemos visualizar isso e ter esse anseio. Nós falamos do peso dessa vida, das dificuldades que a gente enfrenta, das lutas, das guerras e batalhas constantes, né, que são cansativas e que nos fazem olhar e vislumbrar e ansiar por esse reino que é incomparavelmente melhor, por essa presença com Cristo, por essa vida com Cristo que é incomparavelmente melhor a essa vida. Né? E até demos a ideia aí de que você pense em algo que te dá muita alegria, muito prazer, coisas boas dessa vida, os bons prazeres dessa vida, e veja que eles são apenas imagens, pedaços, né, do prazer eterno, da gloriosa presença de Deus, daquilo que nós experimentaremos com Ele. Vimos então que o nosso regresso será glorioso. Considere isso, né, que é algo glorioso, que é algo maravilhoso. Lembre aí das imagens de pessoas quando voltam para casa e são bem recebidas, né? E essa imagem que nós temos que ter no nosso coração, que nós voltaremos à nossa casa, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Nosso Lar, né? Filme espírita, né? E essa ideia de nosso lar não tem nada a ver com aquilo lá. É um reino eterno, é a presença dos santos, a presença de Deus, a presença dos anjos, né? Teremos aí essa realidade nova, essa semelhança com Jesus. Nossas lutas constantes devem nos lembrar da nossa redenção final, devem nos fazer ansiar por essa redenção final, que nós já falamos, e nos lembrar que seremos redimidos e que lá né, esse é o nosso futuro, esse é o propósito final de Deus para nós, ok? Um corpo que não se desgasta mais. É interessante aqui que um dos livros aqui que eu estava lendo, ele cita o exemplo de basta você fazer uma reunião de 25 anos de formatura da turma, né, e você percebe que a gente até brinca, né, que todo mundo já está sofrendo o peso
dessa terra, né? E é interessante, quando a gente chega no auge da idade, o nosso corpo já começa, o auge do amadurecimento, né? O nosso corpo já começa a experimentar de degradação, né? Então é o que ele fala mais ou menos da ideia de humilhação. Nós temos uma humilhação nessa terra porque nós vamos sendo degradados e ela deve nos lembrar para a nossa glória, né? Paulo fala, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente somos renovados dia após dia, né? Então nós temos um desgaste exterior, nós temos uma renovação interior que se completa no encontro com Cristo e que aponta para uma renovação perfeita de corpo completa na sua ressurreição, né? Na sua volta e ressurreição. Então temos que olhar para isso, né? Para essa redenção final e experimentar dessa forma. E devemos correr na santificação como uma forma de confirmação da nossa eleição eterna. Né? Lembra que Jesus ora dessa forma, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós temos que lutar para que o reino que é eterno, que é futuro, e a nossa oração tem que ser essa, Senhor, seja na minha vida, no meu coração, que venha o teu reino sobre mim, venha o teu reinado sobre mim, seja feita a tua vontade na terra, né, agora aqui, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, como é feita no céu, né, na eternidade. Então nós temos que ansiar essa santificação, esse reino, aquilo que vai ser na eternidade, temos que ansiar e pedir para que seja agora. Senhor, que seja agora como será lá. Né? Que o Senhor me dê forças para viver essa vida de maneira santa, mais santa possível, mais gloriosa, que te dá graças, que te glorifica o máximo possível. Essa deve ser a nossa oração também. Seremos semelhantes a Ele, né, em nosso ser interior e o nosso ser exterior, em um novo homem renovado conforme a imagem do seu Filho Jesus. Tá certo? A gente finaliza assim então a nossa aula de hoje. Deixa eu parar aqui a nossa aula, para a nossa apresentação também.